Queridos irmãos, queridas irmãs, nosso boa noite. Inicialmente nós queremos pedir as bênçãos de Deus, de Jesus, para que nós, nesses momentos de reflexões, possamos tirar o máximo de proveito para fortalecer o nosso espírito e o nosso corpo físico. Há aproximadamente 6 dias essa casa está fazendo essa homenagem por essa passagem dos 25 anos da existência desse ponto de luz aqui na nossa cidade. E nós não poderíamos deixar de falar sobre a importância dessa casa espírita, uma casa espírita que tem como mentor espiritual Joana de Ângeles e toda a sua equipe. Com certeza, muitas dores aqui foram acalmadas, muitas lágrimas enxugadas, muitos suicídios evitados, muitos caminhos, muitas pessoas orientadas para o caminho do bem, aqui passaram, aqui se confortaram, aqui saíram melhor para enfrentar as suas problemáticas do dia a dia. Então, nós só temos que agradecer neste momento, em especial a Joana de Ângeles, a sua equipe, que dá toda a sustentação para essa casa, e também a todos os trabalhadores. E hoje nós temos então a nossa grande trabalhadora, Dona Teresa, que sempre nos acompanhou por muito tempo essa casa, e hoje está nos dando essa honra de estar aqui presente. Um abraço no coração, Dona Teresa. O tempo que a senhora esteve aqui foi muito importante. Com certeza a senhora deixou as suas pegadas, assim como Jesus também deixou. Bem, pessoal, o tema que me pediram para abordar hoje é sobre as vidas de Joana de Ângeles. Para falar sobre Joana de Ângeles, obrigatoriamente eu tenho que falar sobre Divaldo Pereira Franco, porque há um elo espiritual nascido na noite dos tempos entre Divaldo Pereira Franco e Joana de Ângeles. Divaldo, que nós temos a alegria de tê-lo ele em nossa existência física, ele já esteve na Caria pelo menos 2 vezes, hoje está com 90 anos, e dos 90 anos de trabalho, 70 foram para o Espiritismo. Um verdadeiro discípulo, tanto Divaldo como Joana de Ângeles. E hoje a gente vai fazer um pequeno relato dessas existências de Joana e a relação com Divaldo Pereira Franco. E nós vamos ter bastante informações interessantes, que depois a gente vai deixar a bibliografia que a gente pesquisou, porque muitas informações não poderei passar em virtude do tempo aqui. Um breve histórico de Divaldo, como já falei, 90 anos ele completou em maio desse ano. A primeira obra psicografada de Divaldo foi em 1964, Messe de Amor. Divaldo, só para vocês terem uma ideia, a relação dele com Joana teve o resultado de 55 obras psicografadas por Divaldo, editada por Joana de Ângeles, que é a sua mentora espiritual, sua coordenadora da sua mediunidade. E essas obras já foram traduzidas para 8 idiomas. E Divaldo, como o médium, ele já psicografou em torno de 255 obras, e essas obras já atingiram 8 milhões de exemplares. Toda a arrecadação da comercialização dessas obras são investidos em outra obra magnífica, que é a Mansão do Caminho, que fica na Bahia. E essa Mansão do Caminho atende, para nós termos uma ideia, 3.000 pessoas por dia. Poucos municípios fazem esse atendimento, desde o pré-natal até a pessoa mais idosa, na parte da saúde, na parte da educação, na parte da prevenção e na parte da profissionalização de jovens carentes.
Então, Divaldo é esse grande discípulo, acompanhado por Joana, que nos traz esse exemplo, não só da palavra, trazida por ele em mais de 13 mil conferências. Divaldo já esteve em mais de 65 países. Em cada país desse, com certeza, várias casas espíritas foram criadas pelo seu trabalho, pelo seu esforço. Então, ele é um verdadeiro discípulo de Jesus, um discípulo do cristianismo. Divaldo nos relata que desde os primeiros tempos da sua infância, nesta existência, ele já tinha a mediunidade bastante aflorada. E ele sentia sempre, principalmente nos momentos de dificuldades, uma voz melodiosa que sempre lhe orientava, mas ele só via aquela luz que se aproximava dele. E só mais tarde, Divaldo fica sabendo de que era Joana de Ângeles. A infância de Divaldo e a sua adolescência foi realmente muito difícil pelo enfrentamento da sua mediunidade, porque Divaldo era de família católica naquele tempo e sempre procurava a falar, pedir o socorro aos seus familiares e estes ao padre da igreja que eles frequentavam, e sempre era orientado de que deveria rezar. E Divaldo fazia. Mas a sua mediunidade cada vez aflorava mais. E cada vez mais ele tinha contato com os espíritos. Para ter uma ideia, ainda no tempo de infância, ele brincava com um índio, uma criança índia chamada Jaguaraçu. Ele corria no pátio da sua casa, que era muito grande o terreno, e eles brincavam, subiam em árvores. Ele relata assim. E só mais tarde ele ficou sabendo que era um espírito, e que não era uma criança encarnada. Porque esse Jaguaraçu disse para ele um dia: eu vou ter que deixá-lo, não vou mais brincar com você, eu vou ter que reencarnar. Divaldo, que ainda não tinha contato com o espiritismo, não sabia o que era reencarnar. Então, só mais tarde, ele passa a entender de que era um espírito. Durante a adolescência, também ele relata que começou a cada vez mais ter contato com a espiritualidade e também era muitas vezes atacado pelos espíritos trevosos. Lembra ele que um dia lhe apareceu um espírito que estava vestido com uma roupa de sacerdote e usava um grande chapéu. E aquele espírito dizia para ele: eu te odeio muito. Nós temos grandes dívidas de aproximadamente 400 anos atrás. E eu vou te perseguir até que você venha desencarnar. E ele fez isso por muito tempo. E Divaldo, um determinado dia que se aproximava da sua casa, no portão da sua casa foi deixada uma criança, uma menina. E quando ele se aproximou dessa criança, ele visualizou que o cordão umbilical dessa criança estava sendo corroído pelas formigas. E ele imediatamente pegou a criança no colo. E esse espírito que estava com ele, então lhe pergunta: mas você vai pegar esse ser que não dá para considerar um ser humano? Você vai fazer alguma coisa com ele? E Divaldo, então, lhe fala: sim, eu vou adotá-la. Ela será uma filha dele, como uma filha para mim. E naquele momento, Divaldo é surpreendido por aquele espírito que lhe fala: a partir de agora, vou deixar de te perseguir, serei o teu protetor, porque essa criança que hoje está aqui nessa vida física foi minha mãe na última encarnação. E se você vai amá-la, eu vou buscar amá-lo também. Então, as histórias de Divaldo com Joana de Ângeles são realmente muito interessantes e nos trazem um ensinamento muito interessante. Nesta, por exemplo, nos demonstra de que o ódio só pode ser suplantado pelo amor, como Jesus mesmo falava para nós no seu Evangelho. Seguindo à frente, avançando na nossa
na nossa explanação sobre as vidas de Joana de Ângeles, e nós chegaremos lá. Segundo Divaldo, a primeira manifestação em mesa de trabalho, mesa mediúnica, foi em dezembro de 1945. Até então, Divaldo tinha um mentor espiritual, homem, um espírito masculino. E nesse dia, esse espírito procurou Divaldo, ele diz: a partir desse momento não poderei mais perseguir, terei que reencarnar, e vai ficar contigo um espírito que terá o codinome Espírito Amigo. E Divaldo ficou surpreso. E realmente, a partir daquele momento, esse espírito começou a ser o mentor espiritual de Divaldo. Só mais tarde ele vai saber de que era Joana de Ângeles. Durante muito tempo, Divaldo procurou saber quem era esse espírito. Em uma oportunidade, quando foi convidado por Chico Xavier para pernoitar em sua casa, ele pergunta a Chico: quem era o seu mentor espiritual? E Chico, então, olhando para Divaldo, lhe diz: não estou autorizado a dizer quem é, mas vou apenas lhe dar algumas orientações, alguns caminhos, alguma descrição. É uma veneranda, uma pessoa muito respeitável que está te acompanhando. E somente mais tarde, em conversa de Divaldo com o espírito amigo, que ela passa então a lhe dizer que a partir daquele momento lhe chamasse de Joana de Ângeles. Mas as vidas e as existências anteriores, somente mais à frente, Divaldo vai ter revelado por Joana de Ângeles. Iniciamos pela primeira delas. No Evangelho, no Antigo e no Novo Testamento, nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas uma passagem que fala sobre Joana de Cusa, esposa de Cusa, procurador de Herodes Antipas. Pelo menos duas passagens do Evangelho de Lucas fala de Joana de Cusa. E essa, então, numa visita em que Divaldo, juntamente com o seu companheiro de trabalho na mansão de caminho, Nilson, eles fazem uma viagem para Roma. E lá chegando, visitando a parte antiga de Roma, na rua onde Nero colocava os cristãos amarrados nos postes e colocava fogo, Joana aparece para os dois e convida-os a visitar o local onde ela, juntamente com seu filho, foram queimados. Então é a partir desse momento que Divaldo e Nilson recebem uma revelação, que uma das existências de Joana foi no período em que Jesus ainda estava presente na terra. E Joana era Joana de Cusa, essa que aparece no Evangelho. E Divaldo era um dos seus filhos mais velhos. E o Nilson era o filho mais novo, que quando Joana de Cusa foi queimada, ele também foi queimado junto. Então, com essa revelação que está na obra Joana e Jesus, uma história de amor, Joana revela a primeira, uma das suas encarnações pela primeira vez a Divaldo Pereira Franco. Joana de Cusa era realmente uma pessoa especial. E nós vamos encontrar uma obra psicografada por Chico Xavier, editada pelo espírito Humberto de Campos, a obra conhecida como Boa Nova, no capítulo 15, é reservado para se falar sobre Joana de Cusa. Eu vou fazer algumas leituras de alguns tópicos para a gente ver a importância de Joana de Cusa nesse tempo de Jesus. Entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas nas sociedades de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa, intendente de Antipas. Aqui há mais uma revelação.
e que Joana de Cusa é Joana de Ângeles. E Joana, nesse tempo, possuía uma verdadeira fé em Jesus. Mas tinha grandes amarguras dentro do seu lar, porque o seu marido, Cusa, um intendente do reino romano e judaico da época, não aceitava Jesus. E ela era muito triste, por isso e também pela forma como era tratada por Cusa, seu marido. As mulheres, nesse tempo, não tinham direito apenas de deles. Eram extremamente submissas aos homens. E Joana sofria muito com isso. Em determinado momento, ela achou importante se encontrar com Jesus. E naquele dia que Jesus estava na residência de Simão Pedro, Joana vai até lá. Ele expõe todos os seus problemas nas relações, todas as suas contrariedades, os seus padecimentos, o esposo que não tolerava a doutrina do mestre. E após Jesus ouvi-la, uma longa exposição, Jesus então nos fala: Joana, só há um Deus que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações, com o seu amor. Concita Joana a tomar uma decisão. Agradece ao Pai o haver ter julgado digna do bom trabalho. Desde agora teu esposo, que não te compreende, a alma sensível, compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente. Ama-o, mesmo assim. Não te acharias ligado a ele se não houvesse para isso razão justa. Servindo-o com amorosa dedicação, estará cumprindo a vontade de Deus. Então, Jesus está externando para Joana, mas não só para ela, está externando para todos nós, que nós, na nossa caminhada, na vida física, nos reencontramos, somos velhos conhecidos de tantas outras existências. E no lar, o cadinho, a primeira experiência, a primeira escola que vamos ter, é onde nós vamos colocar amor, onde não demos amor em existências anteriores. Joana então interroga Jesus: Mestre, vossa palavra me alivia o espírito. Entretanto, sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgais acertado que eu lute por impor os vossos princípios? Joana coloca Jesus, então, a proposta. E quem sabe ela coloca os princípios dos ensinamentos do Mestre para seu marido, impondo isso a ele. E olha a resposta de Jesus, e é uma resposta para todos nós. Cristo sorriu e serenamente responde: quem sentirá mais dificuldades em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai? Ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância e da desolação, da inconstância e da indolência do espírito? Mais um aprendizado que Jesus traz para nós. Aquele que tem mais conhecimento, aquele que tem mais evolução moral, tem o dever de buscar, orientar, ter mais compreensão, mais paciência, mais tolerância com aquilo que está por ele. E esse é o aconselhamento que ele está dando para Joana e para todos nós. Avançamos mais no tempo. O marido de Joana, então, vem a desencarnar, vem a morrer. E Joana ficou sem os recursos materiais. Já nesse tempo, ela já tinha o seu filho, o Nilson. E ela, então, teve que trabalhar como doméstica para buscar a sustentação sua e dos seus filhos. Lembremos que nesse tempo, Divaldo e Nilson eram seus filhos. Depois de um determinado tempo, os cristãos estavam sendo presos por Nero, o imperador romano, e ela, numa dessas oportunidades, foi presa.
e foi levada para ser queimada viva perante a população daquela época. E Joana, diante daquele que ia colocar fogo em seu corpo, era questionada: nega Jesus, que nós te libertaremos. Abjuras Jesus, que nós libertaremos você e teu filho. E ela, depois de refletir bastante, diz que não. E seu filho até lhe concita para que ela fizesse isso. E ela então chama a atenção do seu filho. Jesus passou por tudo que tinha que passar e em nenhum momento desistiu de Deus. E nós também vamos fazer assim. Quando foi colocado fogo em seu corpo, ainda o soldado lhe perguntou: o seu Deus só ensinou a apenas morrer? Então ela responde, Netanyahu, não só morrer, mas te amar também. É um verdadeiro exemplo de dignidade para com Deus, para com Jesus. Joana foi, na verdade, uma mãe exemplar para todos nós. Essa, então, foi uma das encarnações de Joana de Ângeles, como Joana de Cusa. Também, através da obra Jesus, Joana e Jesus, uma história de amor, Divaldo nos revela de que Joana de Ângeles foi Santa Clara de Assis no período em que Francisco de Assis esteve na Terra, no século XIII, entre 1194 a 1253. Clara era seguidora de Francisco de Assis, fundadora da Ordem das Clarissas. Divaldo já suspeitava anteriormente de que Joana fosse Clara de Assis nessa encarnação, no tempo de Francisco de Assis. Porque uma visita que ele fez ao túmulo de Clara de Assis, ele se admirou da conservação do corpo de Clara de Assis. E nesse momento, Joana de Ângeles se apresenta para ele. E olhando as feições de Clara de Assis e de Joana de Ângeles, ele não teve dúvida. Apoiado também nas informações que Joana de Ângeles traz em várias obras, informações sobre Francisco de Assis. Informações essas que só poderia vir de alguém que esteve muito próximo de Francisco de Assis. Avançando um pouco mais, vamos chegar na terceira revelação de Joana, de uma das suas existências, a terceira existência, revelada a Divaldo e a todos nós. Joana também foi a poetisa mexicana Juana de Asbage, teve o nome religioso Sor Juana Inés de la Cruz, e viveu no México em um convento. Divaldo teve essa informação quando esteve no México fazendo uma conferência. E lá, Joana pediu para que ele se deslocasse até a localidade chamada São Miguel de la Planta, uma localidade que fica a 80 quilômetros da cidade de México. Após chegar lá, Joana então revela que ela foi uma das encarnações, Joana de Asbage, uma poetisa que viveu nesse período da Idade Média, foi considerada a maior poetisa da Espanha e do México. Imagina que nesse tempo a mulher também não tinha liberdade, muito menos de ir para uma universidade. E Joana, que era desde pequena, tinha essa vontade do conhecimento, da busca do conhecimento, da literatura, tanto que a partir dos 8, 10 anos, ela já estava escrevendo poesia e já dominava o idioma da sua terra. Então, Joana
nesse momento em que ela foi a encarnação de Joana de Asbage, ela se apresentava com essa precocidade intelectual. Foi uma grande defensora das mulheres e sofria um grande preconceito, porque o tempo era tempo do machismo. E ela conseguiu ser a maior poetisa, quando nesse tempo a poesia e os escritores eram todos homens. Revela Joana ainda mais uma revelação de Joana, da quarta revelação de uma das suas existências, revelada a Divaldo Pereira Franco. E essa revelação aconteceu também nessa viagem que ele fez ao México. Ela revela que esteve no Brasil no período entre 1761 a 1822. Ela esteve no convento da Lapa, na Bahia, e era uma freira conhecida com o nome Angélica, Joana Angélica de Jesus. Essa revelação aconteceu também uma história que Joana passa para Divaldo. Joana, durante esse período da independência do Brasil, os soldados portugueses iam invadir esse convento da Lapa onde ela se encontrava. E ela, com uma coragem que sempre era peculiar dela, ela enfrentou os soldados na porta do convento para evitar de que eles invadissem. Porque se invadisse, com certeza faria mal às suas colegas freiras que estavam lá dentro. E também aquelas jovens que eram levadas para aquele convento pelos seus pais. Esse tempo que ela teve de segurar os soldados, deu tempo para que a jovem e as freiras, por uma passagem secreta, fugissem para outro convento. Mas Joana pagou com a vida. O soldado veio para atravessar a sua baioneta e Joana veio a desencarnar. Então ela tem essa passagem como uma grande, mais uma vez, uma grande cristã, doando a sua vida para o próximo. Joana ainda revela para Divaldo que participou da equipe de Kardec no momento em que Kardec começou a fazer a organização da doutrina espírita. E ela contribuiu com 2 mensagens. Essas mensagens nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título da paciência e da caridade. E também teve uma das missões de apoiar os médiuns que auxiliavam a Kardec naquele tempo. Revela também a Divaldo o seu retorno à vida física, quando, no desencarne de Divaldo, ela retornará à vida física e Divaldo retornará à vida espiritual. E ambos apenas trocarão as posições e continuarão a atividade, a missão de cristãos, de discípulos de Jesus. Meus irmãos, depois dessas 4 revelações, Joana Angélica de Jesus, Joana Inês de la Cruz, Joana de Cusa, Joana Clara de Assis, todas elas demonstrando como um cristão deve agir na sua vida, nessa oportunidade que Deus e Jesus dá para nós. Joana é esse exemplo, ela e Divaldo, para todos nós. Essa casa que tem como mentora espiritual ela, os trabalhadores e nós, todos que estamos aqui, devemos agradecer, porque com certeza estamos fazendo parte da equipe do Mestre Jesus. Estamos fazendo parte da equipe de Joana de Ângeles,
esta grande batalhadora, que nos dá o exemplo. Devemos pensar e refletir, cada um de nós que trabalhamos, que militamos no Espiritismo. Será que nós estamos fazendo essa caminhada que Divaldo e Joana fazem? Será que nós nos aproximamos desse trabalho? Será que é possível nós caminharmos? Temos Jesus como nosso modelo e guia. E esses dois grandes baluartes do cristianismo nos mostram como nós devemos fazer essa caminhada, seguindo as pegadas do Mestre Jesus. Então, meus irmãos, fazendo essa viagem no tempo, há 2000 anos atrás, conhecendo um pouquinho de Joana de Cusa, aquela cristã que estava junto com Maria de Magdala, quando visitavam o túmulo de Jesus. E lá chegando, não encontraram Jesus. E foi quando um anjo, um espírito, disse para elas: por que procura? Ele já ressuscitou. Joana de Ângeles, naquele tempo, como Joana de Cusa, estava presente. Ela foi aquela que falou com Jesus, que colocou os seus problemas. E que recebeu o conselho de Jesus e voltou para o seu lar para fazer um enfrentamento agora com coragem, com confiança, com fé em si, em Deus e Jesus. E continuou a sua jornada, que foi árdua. E em cada existência ela fez essa caminhada. Como também como Clarissa, companheira de Francisco de Assis, Clara de Assis, ela também fez uma caminhada dura, uma escolha dura, mas ela foi firme até o final. Como Joana Inês de la Cruz, fez uma caminhada também com muitos obstáculos, mas em nenhum momento ela se queixou. Então, meus irmãos, deixamos como reflexão para todos nós a caminhada dessa nossa mentora espiritual da nossa casa, para que nós possamos levar para o nosso dia a dia, diante dos nossos problemas, das nossas dificuldades, que muitas vezes parece que o fardo está tão pesado, mas na verdade o fardo tem o peso que as nossas forças são suficientes para carregar, porque Deus e Jesus nos dá o fardo que nós possamos carregar com muita tranquilidade. Deixamos essas reflexões e que Deus e Jesus nos abençoe e que assim seja. Que assim seja.